queridos, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui então mais uma vez, né, para a gente falar da questão da disciplina de fundamentos do cálculo para engenharia, tá? A gente vai estar falando então sobre equações, tá? Que é o nosso tema da nossa sexta unidade. Nessa unidade a gente vai estar falando especificamente de 3 tipos de equações, tá? A equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, tá? E também da equação modular. Tá? Vamos ver no caso da equação do segundo grau também, né, alguns casos específicos, né, que quando se trata daquela equação ela não estar completa, né? Então os casos incompletos e o caso completo. E no final a gente vai estar fazendo também alguns exercícios ali comentados com vocês, lembrando que tudo isso é baseado no material que vocês têm disponível na sala virtual, que é no nosso livro da disciplina. Ok? Deixa eu fazer uma verificação se está gravando. Está gravando. Ah, vai que eu esqueci de colocar para gravar. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o que eu acho que é importante que a gente discuta com vocês é o que é uma equação. Tá? Vocês entenderem o princípio de uma equação. Tá? Então a equação ela é uma expressão algébrica, ou seja, 2y mais 12, uma expressão algébrica, 6y mais 4. Tá? Nós temos aqui uma expressão algébrica. E essas expressões algébricas, elas são correlacionadas através de uma certa igualdade. Tá? E nós vamos estar estudando, então, métodos de estar resolvendo essas equações. Mas, primeiramente, né, o que essa equação nos indica? Eu gosto muito de trazer o princípio da balança. Tá? Então, a igualdade, ela traz para nós o critério ali de equilíbrio. Tá? Então, quando eu estou resolvendo uma equação, eu quero determinar um equilíbrio dessa balança, tá? Ou, se você preferir, o balanceamento. Tá? Ou seja, qual seria o valor que esta incógnita, né, ou variável, essa parte algébrica, essa letra que nós temos aqui, ela deve assumir para que os membros da nossa balança, primeiro membro e segundo membro, ou braços dessa balança, eles sejam iguais. Tá? Qual é o valor que y deve ser, né, para que 2 vezes o valor de y mais 12 seja igual a 6 vezes o valor do mesmo y, tá, mais 4. Tá? Então a gente vai ver que em determinados momentos, né, a gente consegue resolver isso de forma intuitiva, principalmente quando, né, a nossa equação assume, né, as incógnitas da nossa equação, ela assume um valor inteiro, ou até mesmo um valor racional, né, uma fração. Tá? Outros casos são um pouco mais complicados, então a gente tem que definir um método, né, uma linha de raciocínio para chegar nessa mesma relação. Tá? Neste caso, tá, talvez vocês não consigam enxergar, mas para que essa equação ela seja igual, ou seja, os membros dessa balança sejam iguais, o y ele deveria ser igual a 2. Tá? Por que ele deve ser igual a 2 nesse caso? Né? Porque se eu tomar o y igual a 2, 2 vezes 2 mais 12, tá? Então 2 vezes 2 mais 12, nós teríamos 16 neste membro. Tá? E neste membro nós teríamos 6 vezes 2 mais 4. Tá? 6 vezes 2 seriam 12, mais 4 também gera 16. Ou seja, a igualdade ela é satisfeita, né? Você tem os 2 membros de forma equilibrada. Então a ideia de resolver uma equação é você determinar esse conjunto solução, tá? Conjunto solução, ou determinar todos os valores, tá? No caso aqui é apenas o 2, tá? Que fazem isto acontecer. Tá? Então pode-se usar de forma intuitiva ou os métodos. A gente vai ver aí, eu vou resolver com vocês alguns casos usando o método intuitivo e outros a gente vai estar utilizando a forma de resolução. Tá? Mas é importante trabalhar o entendimento. Outra forma também de a gente compreender, tá, as nossas equações, tá, gente? Isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, é que uma equação ela pode ser vista, tá, como um caso específico de uma função. Tá? Isso acontece por qual motivo? Tá? Eu comentei com vocês que as expressões algébricas elas trazem para nós o quê? Modelos, né? Fórmulas.
E a parte literal, né, que é a parte algébrica, por exemplo, o valor de y, ela pode assumir qualquer valor. Então, quando eu falo 2y mais 12, isso quer dizer que esse y pode ser 1, pode ser 0, pode ser a raiz quadrada de 3, né, pode ser 20, pode ser menos meio, pode ser mais 27 oitavos, ele pode assumir o valor que nós queremos. Tá? Isso indica que essa expressão ela pode mudar de valor, e esse é o conceito de função, ou seja, o resultado da expressão ela depende do valor de y. Então nós normalmente falamos expressão algébrica de variável y, ou variável algébrica, né? O y representa um valor que pode estar assumindo infinitos valores possíveis dentro do conjunto dos reais. Tá? Desta forma, nós indicamos então que 2y mais 12 é uma expressão, ou seja, uma função que depende deste valor de y. Tá? Então esse é o conceito de função. A gente vai estar estudando isso, aprofundando isso futuramente. Né? Já trouxe isso para vocês exatamente para vocês começarem a pensar desta forma. Tá? Então, dependendo do valor de y, a expressão ela muda de resultado. Porém, quando eu especifico, tá, que eu quero que essa expressão mais 2y mais 12 ela retorne um certo valor, ou seja, eu forço que ela gere um certo valor, ela passa a se chamar equação. Então, digamos, 2y mais 12 é igual a 4. Tá? Então, eu estou especificando um caso dessa expressão que ela retorna o valor 4. E eu quero determinar, então, qual é o valor de y que faz que a nossa expressão ela retorne o valor 4. Tá? Então, isso cai numa equação e a letra, né, a nossa parte literal, ela é chamada, então, de incógnita, ou seja, ela não é qualquer valor, ela é apenas um valor desconhecido, podendo assumir um conjunto de valores, né, dentro de um certo padrão. Neste caso, por exemplo, né, a gente poderia tentar expressar aqui de uma forma mais genérica, pensando-se na seguinte forma: 2y mais 12, né, 2y mais 12, ele vai ser igual a 4. Né? Quando que essa expressão ela vai retornar 4? Vou tentar usar aqui o sentido lógico, né, ou intuitivo. Bom, para dar 4, né, eu tenho que tomar esse 12 e tirar 8. Então, note que eu tenho 2 vezes y deve ser menos 8, porque menos 8 mais 12 vão gerar 4. Tá? Então, que número que multiplicado por 2 dá esse menos 8, né? Resulta em menos 8. No caso, nós teríamos, então, que y ele deve ser igual a 4 negativo. Vamos ver? 2 vezes menos 4 são menos 8 mais 12 são 4. Perfeito? Ou seja, para que a nossa expressão 2y mais 12 retorne como solução o valor 4 positivo, a variável y, ou o valor y, deve assumir, tá, o valor de menos 4. Então, essa seria a nossa solução. Claro que eu determinei nesse caso usando o critério intuitivo, e esse critério intuitivo às vezes é mais fácil, às vezes é mais complexo. É importante que às vezes a gente tente, né, aprender, pensar intuitivamente na resposta de uma dada equação. Tá? É claro que existem métodos e a gente vai olhar para esses métodos. Tá? Gente, alguns casos que nós temos aqui, por exemplo, 3 vezes x igual a 19, ou seja, qual é o valor, né, que nós temos para x, né, uma equação de incógnita x, que multiplicado por 3 vai dar 19. Note que, pensando-se nesse valor aqui, ele se torna um pouquinho mais complexo, né? Não é tão simples que nós consigamos determinar o valor dessa expressão. Tá? Mas o que nós temos aqui então? Que o nosso primeiro membro da igualdade é o 3x e o segundo membro é 19. Tá? Nós temos um segundo caso, onde nós temos 2x elevado ao cubo menos 5x, ele é igual a 0. Tá? Então nós temos aqui o primeiro membro, que é a nossa expressão algébrica neste caso, e nosso segundo membro é o valor de 0. E eu quero então determinar os valores de x que façam ela dar 0. Tá? Nesses dois casos, né,
Qual é o número que multiplicado por 3 dá 19? Tá, gente? Eu vou pensar aqui no seguinte, né? Se eu estou multiplicando por 3, pensa que se eu dividir ele por 3, um número dividido por 3, tá? Vai cancelar essa operação com essa. Olha que legal, né? Então, se eu tomar um valor dividido por 3, 3 multiplicado por algo dividido por 3 simplifica, então eu posso que x é igual a 19, tá? Ou seja, nosso valor dessa expressão, né, de x é que x deve ser igual a 19 terços, né? Que ao multiplicar por 3, 3 vezes 19 dividido por 3 vai gerar o valor de 19. Tá? Nesse segundo caso, já se torna um pouquinho mais complexo, mas a gente pode usar a questão de fatoração que a gente viu, né, na nossa unidade 5, que o x ele é um fator comum. Né? Então eu posso colocar aqui x vezes x elevado ao quadrado menos 5, ele vai ter que ser igual a zero. Né? E eu caio aqui numa questão de um produto. Então, quando que um produto ele zera? Quando um dos fatores é zero. Então, por exemplo, se x for igual a zero, nós teremos, né, que essa expressão ela vai dar zero. A segunda possibilidade é que x ao quadrado menos 5, que é uma expressão do segundo grau, ela retornaria para a gente também o valor zero. Nesse caso, qual é o número que elevado ao quadrado daria 5? Né? A nossa pergunta é essa. Né? Por quê? Número elevado ao quadrado dá 5? Né? Porque 5 menos 5 vai retornar para a gente zero. Tá? Então, neste caso, nós teríamos duas possibilidades. Né? Que x ele fosse mais ou menos a raiz quadrada de 5. Tá? Exatamente por qual relação? Né? X ao quadrado é um número vezes ele mesmo. E quando eu pego raiz de 5 vezes raiz de 5, né, a gente vai ter raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Se eu tomo menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, vai gerar para a gente também a raiz quadrada de 25, que também é igual a 5. Tá? Então, isso aqui é uma forma intuitiva de se resolver equações, mas a gente vai estar estudando mais detalhadamente. Tá? E as equações, elas podem ser nomencladas segundo a sua ordem, ou seja, uma equação polinomial. Né? Então, A0 elevado a x elevado a n, A1 vezes x elevado a n menos 1, mais até a gente obter a igualdade a zero, né? Onde A0, A1, A n, né, são os coeficientes e x é a nossa incógnita. Tá? E no caso, o maior expoente da incógnita, ele determina o grau da nossa equação. Tá? Então vamos ver aqui rapidamente. Note que nós temos 9x elevado a sexta mais 2x elevado ao quadrado menos 8. Então o maior grau é 6. Né? X elevado a sexta. Então, isso aqui é uma equação de sexto grau na incógnita x. Né? Aqui nós temos 2y menos 40 igual a 18. Então, nós temos que y está elevado a 1. Tá? Então, ela é chamada de equação do primeiro grau na incógnita y. Né? Nós temos 5m elevado ao quadrado mais 3m igual a 29. Então, o maior grau é m elevado ao quadrado, né? Então, elevado a 2. Então, ela é uma equação do segundo grau na incógnita m. Tá? P elevado à quarta igual a 81. Tá? Então, ela é uma equação do quarto grau na incógnita p, porque a maior ordem é 4. Tá? 12n ao cubo menos 17m igual a n à quinta. Então, nossa maior ordem dentre a incógnita n é o valor 5. Então, quer dizer que isso é uma equação do quinto grau na incógnita n. Tá? Então, classificações das equações, elas vão depender de equações polinomiais, claro, né? A gente tem outros tipos de equações que a gente vai estudar futuramente, tá? Mas é definido, então, pela ordem, ou o grau, ou seja, o expoente da nossa incógnita. Tá? Pessoal, temos aqui, então, vou falar mais esse daqui no caso, né? A solução de uma equação, ela é nada mais que um valor ou um conjunto de valores que satisfaz a igualdade, tá? E essa solução, tá, ela é chamada de raiz desta equação. Então, como eu comentei, né, a raiz de 9x mais 20 igual a menos 16.
Tá? Então, qual é o valor que vai fazer com que essa nossa expressão ela gere 16, ou seja, este membro? Qual é o valor de x? Né? Então, vamos pensar, eu tenho 20, para chegar no menos 16, quer dizer que esses 9x aqui, eles devem ser menos 36. Por que menos 36 mais 20 vai gerar, então, menos 16? Agora, qual número multiplicado por 9 dá menos 36? É o menos 4. Tá? Então, note que a gente fazer 9 vezes menos 4 vai dar menos 36, mais 20 vai ser igual a menos 16. Essa é a nossa solução. Tá? A raiz de 12x menos 13 igual a 23. Aqui traz já que a solução é 3. Né? Mas o que nós teríamos que pensar? Né? Que número que eu vou tirar 13 que vai dar 23? Né? Então, 12x é igual a esse número. Estou respondendo na forma intuitiva. Tá? Que número que deve ser neste caso? Né? Neste caso, nós teríamos que, para dar 23, também deveria ser 36. Tá? 36 menos 13, 23. Tá? Então, qual número vezes 12 dá 33? É o 3. Né? Então, 3 vezes 12, 36. 36 menos 13, 23. Determinei o valor da solução. Tá? Esse primeiro e segundo caso são equações do primeiro grau, né? Então de ordem 1. Tá? São mais simples. Né? Agora, aqui na próxima, nós temos uma equação, no caso de quarto grau, né? A gente tem x elevado à quarta, e o método intuitivo seria um pouco mais trabalhoso. Né? Eu quero, então, quais valores que 3 elevado a x à quarta menos 2 elevado a x ao quadrado seja igual a 40. Tá? Isso também é chamado de equação biquadrada. Tá? E uma solução dela é menos 2. Por quê? Menos 2 elevado à quarta são 16. Tá? Menos 2 elevado... Vou colocar aqui para a gente, né? 16 menos 2 elevado ao quadrado é 4, certo? Nós temos, então, 3 vezes 16. 3 vezes 16 são 48, tá? E menos 2 vezes 4 são menos 8. Então, 48 menos 8 são 40, tá? Aqui a gente precisaria aplicar algumas regras que a forma intuitiva não seria tão fácil assim de se estar utilizando, tá? Bom, pessoal, esse vídeo ele vai ficar por aqui e no próximo, então, eu trago para vocês a questão, né, de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação modulares nos demais, tá? Espero que nesse primeiro vídeo tenha ficado claro o que são equações, né, a questão aí do método intuitivo, tá? E também que compreendam, né, o que quer dizer esses membros, o que quer dizer essa igualdade, tá? Então, até daqui a pouco, grande abraço.